Meus amigos, nós estamos retomando o nosso programa Compartilhar, levando para você a oportunidade de encontro com a Palavra de Deus, aí dentro da dinâmica do nosso Catecismo Menor de Lutero. Passamos aí o capítulo do batismo e vamos avançar agora para ofício das chaves e confissão. Seja bem-vindo então para esse momento de encontro em torno da Palavra de Deus, que traz para nós a oportunidade de refletirmos e revisarmos em nossas convicções e nossas práticas religiosas também. Ofício das chaves, né? O que significa isso? O que é essa nomenclatura diferente que a gente não é acostumado a ouvir por aí, né? A gente não está falando diariamente esse tipo de, assim, com essas palavras, né? Mas nós vivemos isso, na verdade, a gente vive bem mais do que fala. E está relacionado muito à questão da nossa condição de pecadores, do nosso estado de pecadores e dos pecados que cometemos. Então é o seguinte, nós estamos com as perguntas agora do ofício das chaves, definindo o ofício das chaves e depois também fundamentando esse assunto doutrinariamente, tá? Como sempre é a prática do nosso catecismo menor, de acordo com os ensinamentos de Martinho Lutero e seu amigo Schwamm, que explica um pouco o catecismo de Lutero. Então, vamos às perguntas que temos aí, agora na página 155 do nosso catecismo, na pergunta 312, quando ele pergunta assim: que é o ofício das chaves? E a resposta é o poder especial de Cristo, que Cristo deu à sua igreja na terra, para perdoar os pecados aos pecadores penitentes e retê-los aos impenitentes enquanto não se arrependem. Poder especial. Esse é digamos assim, a essência da explicação desse capítulo aí do ofício das chaves. Cristo sobe aos céus depois de ter realizado sua missão aqui na terra e deixa a sua igreja empoderada, com um poder especial. O poder de acolher os pecadores, de encaminhar os pecadores, de auxiliar os pecadores na revisão da sua vida e das suas atitudes e de fortalecer os pecadores no sentido deles poderem encontrar novos caminhos. Tudo isso está dentro desse bojo aí do ofício das chaves, é o poder de perdoar. Porque na verdade Deus não quer perder nenhum dos seus amados filhos, não rejeita nenhum e todos merecem oportunidade de arrependimento conforme a graça de Deus. Então, o ofício das chaves nos coloca na graça de Deus, nos coloca naquela atitude de Deus de misericórdia e compaixão que nos restaura, que renova nossas forças e que nos encaminha aos princípios básicos aí da lei do Evangelho de Deus, que é onde nós construímos os padrões da nossa vida cristã. Poder especial, né? Não é um poder comum, é um poder especial, que só a igreja dele tem, a igreja de Cristo. Ele não deu esse poder para pessoas, ele deu esse poder para a igreja. Apesar de ele estar conversando ali com os discípulos no dia em que ele entrega isso, e Pedro sempre estava à frente, que Pedro era uma espécie assim de presidente dos pastores, aquele grupo de discípulos de Cristo, muitos interpretam que esse é um poder que está na mão do pastor principal da igreja. Lá no caso era Pedro, então era Pedro que recebeu. Quando Jesus Cristo diz: eu darei a você o poder de perdoar os pecados, a chave do reino dos céus, está pensando em ofício da chave, está pensando em Pedro, está pensando em poder centrado na mão de uma pessoa. Não é assim, né? Pedro representava a igreja de Cristo ali. E Cristo deu a sua igreja. Não podemos entender que seja só de Pedro, por outros textos bíblicos que acompanham esse assunto. Pela interpretação geral da Bíblia, não podemos entender que isso é um poder específico de alguém, que só alguém tem, né? Que Cristo estaria transferindo o poder dele especialmente para Pedro, constituindo aí um líder especial dentro da dinâmica do relacionamento de Deus com a sua igreja. Não. É da igreja o poder, e a igreja então ela chama, elege, instala seus líderes, pastores, seus líderes espirituais, e concede a eles o poder de executarem isso em nome da igreja. Então não é do pastor o ofício das chaves, é da comunidade. A comunidade instala o pastor e concede a ele a autorização para ele poder fazer isso acontecer dentro da comunidade em nome dela. Então isso é uma coisa bem importante para a gente compreender. Pecadores impenitentes e penitentes, né? Essas palavras e também não são palavras do dia a dia.
Penitentes são os que se arrependem e impenitentes os que não se arrependem. Os que não têm aquela atitude de reconhecimento e confissão dos seus pecados. Esses são os impenitentes. Então a igreja tem o poder de perdoar os pecados aos que se arrependem e também de reter o perdão daqueles que não se arrependem. Não se arrependem, não tem perdão. A igreja não precisa oferecer o perdão para quem não está arrependido. Essa é a essência dessa pergunta. E aí a primeira pergunta que o Lutero sempre faz questão de colocar: onde é que está escrito isso? De onde é que a gente tira essa ideia? E aí o Lutero diz assim: Nosso Senhor Jesus Cristo diz a Pedro no Evangelho de Mateus, capítulo 16: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Isso está escrito em Mateus 16, 19. De modo semelhante, Jesus também diz aos discípulos no Evangelho de João, capítulo 20: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe os retiverdes, são retidos. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22 e 23. Então veja bem, aí está a consistência, né, bíblica, a justificativa doutrinária, teológica. É da Bíblia que nós temos essa compreensão, é daí que nós temos esse assunto que vem a nós. Cristo deixou isso instituído. Ele não chamou lá de isto é o ofício das chaves. Esse é o nome que nós, igreja humana, encontramos para entender isso. Quando Jesus Cristo fala dar-te-ei a chave do reino dos céus, então criou-se um termo teológico que é o ofício das chaves, ou a função de fazer as chaves funcionar, a chave que liga e desliga, a chave que conecta e desconecta. Essa é a ideia, né, que Jesus Cristo está falando lá com Pedro e depois repetindo lá de outra forma para os seus discípulos. Em que consiste o ofício das chaves é a próxima pergunta que temos aqui. Ele diz: o ofício das chaves consiste no poder de perdoar os pecados pela pregação do Evangelho e pela administração dos sacramentos. Então, a essência do ofício das chaves é pregar, diz aqui, poder de perdoar os pecados pela pregação. Pregar para que haja arrependimento. Pregação é o centro, o arrependimento é a consequência. A atitude das pessoas diante da palavra do Senhor. Então, cabe agora ao pastor anunciar a palavra, ao pregador, anunciar a palavra clara e puramente. Cabe daí ao Espírito Santo atuar no coração das pessoas e cabe a cada uma das pessoas o movimento do arrependimento, que é o resultado dessa pregação, o resultado dessa palavra dentro dos nossos corações. Então é uma ação que é bem complexa, né? Depende de uma boa pregação, de uma pregação correta, limpa, de uma palavra clara e pura. Depende de uma seriedade no momento da pregação. Dependemos agora, não é o poder do pastor que vai fazer com que as coisas se transformem, porque vamos depender agora na sequência. O pastor só tem o poder de entrega da palavra de Deus. O Espírito Santo tem o poder da efetivação, do efeito da palavra. Fazer a conversão, gerar a atitude de arrependimento dentro do coração das pessoas. E aí agora cabe a cada um, que são os ouvintes, responderem a esse chamado do Espírito Santo, entender esse chamado do Espírito Santo, se deixarem ser movidos pelo poder do Espírito Santo, não resistirem ao Espírito Santo e irem ao arrependimento, irem a Jesus e confessar os seus pecados. Se quiserem fazer uma confissão com o pastor, porque estão lá com alguma situação que gostariam de ouvir também, de falar também, e tem essa confiança no pastor, que o pastor sabe ouvir e sabe falar e sabe acolher, então vai lá e fala com o teu pastor, não tem problema nenhum. Faz uma confissão particular com o pastor, marca um horário e faz essa confissão e recebe dele o perdão que vem de Deus, que ele só anuncia para ti, né? Ele entrega o perdão para ti. Essa é a função do pastor. Mas não cabe ao pastor fazer o movimento da conversão, fazer o movimento do arrependimento, fazer com que todo mundo mude de ideia, e agora botou todo mundo para dentro da igreja, converteu todo mundo, esse é o poder do pastor. Nada disso. A Bíblia não conhece esse tipo de recurso, né? O pastor tem que fazer uma pregação adequada, uma pregação clara e pura da palavra. O resto é função do Espírito Santo e resposta das pessoas, certo? Então veja bem, em Mateus capítulo 28, Jesus fala sobre esse assunto dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a igreja cabe o que? Batizar e ensinar, pregar o evangelho. Essa é a função da igreja. Só isso, né? E essa função bem feita, bem executada, bem cumprida, da fidelidade numa pregação, vai haver então o poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só atua em cima da palavra clara e pura. Aí não podemos ser uma palavra misturada, uma pregação equivocada, um evangelho adulterado, não haverá função, não haverá a ação do Espírito Santo, certo? Por que esse poder se chama ofício das chaves? É a próxima pergunta. E a resposta é: pelo perdão dos pecados, o céu é aberto. Pelo reter dos pecados, o céu é fechado. Função de chave, né? Abrir e fechar. Se tem perdão, então estamos com o céu aberto. Se houve aquele caminho de uma boa pregação, a atuação do Espírito Santo, ou a resposta humana de arrependimento, confissão e perdão, abre-se a porta do céu, não tem caminho que fique fechado. Todos nós estamos com o céu aberto para nós. O ofício das chaves abriu a porta do céu. Agora, se qualquer coisa no intermeio não funcionou direito, ou por culpa de quem pregou, ou por culpa de quem não se arrependeu, então fica fechada a porta do céu, porque o pecado fecha a porta. O ofício das chaves é lidar com o pecado para destravar. E quem faz esse destravamento é esse conjunto de ações, né? O conjunto do bom pregador, o conjunto do poder do Espírito Santo com a ação e a resposta das pessoas. Isto é tudo poder de Deus funcionando. Então o pastor vai ser iluminado por Deus, pelo Espírito Santo, para fazer uma pregação correta e justa, e aí o Espírito Santo vai ter uma ferramenta boa para fazer o trabalho, e consequentemente, se essa pregação foi boa, e a ação do Espírito Santo sempre será, aí vai depender então da resposta de cada um, e o céu se abre para todos, né? Tá bem? Próxima pergunta que tem: a quem os pecados devem ser perdoados? Já que estamos falando de perdão, tá? O perdão vai ser anunciado agora. O pastor vai fazer essa pergunta lá no culto, né? Quando todos estão dentro do culto, o pastor vai fazer aquela pergunta tradicional lá: e vocês estão arrependidos dos pecados? Vocês creem no poder do Espírito Santo? Vocês creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo? Querem corrigir a vida? Se a resposta é sim, é diante de Deus essa resposta. Então, perdoados estão os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, esse é o perdão que é oferecido. Né? Aqui ele diz assim: os pecados devem ser perdoados aos pecadores penitentes, ou seja, os que se arrependem, os que fazem esse ato penitencial, da penitência, do arrependimento, da volta a Deus, da meia volta completa, né, que o arrependimento traz essa ideia, para perto de Deus. Quais são os pecadores penitentes? É a outra pergunta. E a resposta é sim. Pecadores penitentes são aqueles que se arrependem dos seus pecados, isto é, que sentem pesar por eles, tristeza, né? Pesar nesse sentido de tristeza, ou seja, essa palavra também chama-se contrição, né? Que é esse sentimento de pesar, e que ao mesmo tempo creem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, é a fé. Então são dois elementos, contrição e fé. Né? A contrição é tristeza pelos seus pecados, e fé é a certeza que você não vai ser rejeitado. Então você se lança aos braços de Cristo através do poder do Espírito Santo, e lá você é lavado de todos os seus pecados, das suas culpas, e é limpo, né, de todas as suas culpas. Isso é o ofício das chaves funcionando, né, essa ação, certo? Aí nós temos agora algumas histórias bíblicas que ele cita aqui, por exemplo, a história de Davi, a história do filho pródigo, a história de Pedro, né, que chora arrependido, o filho pródigo que se arrepende e volta para a casa do pai, o Davi que fez aquele grande pecado, mas depois confessou o seu pecado e volta pedindo perdão. Os pecados foram diferentes, foram grandes, foram em épocas diferentes, e todos foram acolhidos por Deus, porque Deus não rejeita ninguém. Então não importa o tamanho do seu pecado, não importa a complexidade da sua vida hoje, agora, o que você está se lembrando aí, será que Deus me perdoa? Perdoa sim. Não tem pecado, não tem tipo de coisa que Deus não acolhe e não perdoe. Até porque assim, Deus não está tão interessado em saber qual é o teu pecado. Ele está interessado em saber se você está arrependido. Veja, quando Jesus estava com aqueles dois malfeitores na cruz, e um deles lá se demonstrou, se manifestou arrependido, Jesus Cristo não foi perguntar os pecados dele. Ele só disse: vai comigo, hoje está comigo no paraíso. Está arrependido? Está arrependido.
Não precisa agora ficar relatando todos os seus pecados. Se está arrependido, vai mudar de vida, vamos embora, tá comigo. Né? E Jesus Cristo acolhe aquele homem sem falar sobre os pecados dele. Só acolhe ele na confissão, acolhe ele no arrependimento e leva ele para o céu. Essa é a dinâmica da fé. Hoje Deus quer nos acolher, Deus quer nos perdoar, Deus quer nos colocar no caminho bom. E aí outra pergunta, qual é o fruto necessário do arrependimento verdadeiro? O que precisa aparecer para saber se é verdadeiro ou não? Porque isso é uma coisa de foro íntimo, está dentro da pessoa. Cada um tem a sua confissão, seu arrependimento, e não dá para a gente abrir para ver se é verdadeiro ou não. Então ele faz essa pergunta aqui. E ele diz, o fruto necessário do arrependimento é a grata e sincera resolução de corrigir a sua vida e viver uma vida verdadeiramente cristã. Então esse é o fruto, é o sinal. Você está arrependido? Está dentro daquelas 3 perguntas do pastor lá, né? 3 perguntas que ele faz. Confia em Cristo, está arrependido, quer corrigir a vida? Então você quer corrigir a vida. Esse é o fruto. Você está a fim de corrigir? Não estamos aí pedindo para você fazer um juramento que você não vai nunca mais fazer o pecado. Não é isso. Ninguém vai te pedir isso. Só está te perguntando se você quer corrigir a vida. Se você quer deixar aquilo. Você não tem poder e vontade para acertar tudo agora, a partir de agora, só porque você se arrependeu. Nunca mais você vai fazer aquilo. Porque é da natureza humana voltar e cair de novo. Isso faz parte da nossa natureza humana. Isso é preocupante, mas não é desesperador, porque Deus sempre nos acorda de novo e sabe que nós somos assim limitados. E também sabe que o perdão dos pecados ele não nos habilita para uma vida santa e perfeita. Ele nos habilita para as tentativas, a vontade, o desejo de corrigir a vida. Sim, eu vou contar com a ajuda de Deus e com a força de Deus, mas não sei se vou vencer. Não sei quando é que eu vou dizer assim que agora já venci o determinado pecado. Ou então que eu tenho que ir vencendo um, depois o outro, e colecionando vitórias até que eu me torne perfeito e aceitável diante de Deus. Que isso seria esforço meu, não é graça divina. A graça divina é quando Ele te acolhe quando você não merece. E nós continuamos nessa condição sempre, sem merecer. Sempre seremos acolhidos por Deus, por graça e misericórdia. Vamos ver o que nós temos aqui na sequência. A próxima pergunta, a quem, porém, os pecados devem ser retidos? Para quem não se dá o perdão? E ele responde, os pecados devem ser retidos aos pecadores impenitentes, isto é, aos que não se arrependem dos seus pecados e não creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem arrependimento, não tem perdão. Então, se a tua resposta é não, naquela hora lá, em que o pastor pergunta, por exemplo, dentro do culto, né, ou que ele te pergunta no particular, está arrependido? Não. Então não tem perdão. Acabou a conversa aí. Terminou. Só vai poder continuar a conversa se tiver uma resposta positiva. Sim. Então o perdão vai ser explicado, o perdão vai ser trabalhado dentro de ti, toda a dinâmica que vem depois do perdão, que é o restabelecimento pela graça de Deus, as forças do Espírito Santo, o acolhimento do Pai. Tudo isso vai ter sentido se você está arrependido mesmo. Por que o ofício das chaves se chama poder peculiar ou particular ou especial da igreja? A resposta, o ofício das chaves não é um poder secular, não é do mundo, mas é espiritual, é da igreja, concedido por Cristo a cada congregação local da sua igreja na terra. Aquilo que eu falei no início lá para vocês, né? É o poder que Cristo dá à sua igreja. Não é um poder do mundo, não é um poder das pessoas, é da igreja, é um poder espiritual. Está ligado à presença de Deus dentro da sua igreja. Então, a nossa igreja é uma igreja cristã, centralizada em Cristo. O centro do nosso culto é Cristo. A coisa mais importante de todo o nosso culto é a palavra de Deus. E é em torno disso que acontece o ofício das chaves também. Outra pergunta, o que compreendemos com a administração pública do ofício das chaves? E a resposta, o ofício das chaves é administrado publicamente quando as suas funções são executadas em nome e por ordem da congregação. Então, a congregação que autoriza o uso, né? A congregação autoriza o pastor, e o pastor sempre que está em culto, ele está autorizado a fazer isso, até que salve alguma atitude contrária, que a igreja ou a comunidade vai se reunir de novo em assembleia e vai desautorizar o pastor a fazer. Vai recolher o chamado do pastor e desautoriza ele a fazer por causa de alguma razão lá justificável que tenha. Pronto, aí não tem mais, aquele pastor não pode mais fazer publicamente em nome daquela comunidade, porque ela desautorizou. Aí ele vai, de repente, ser encaminhado para uma outra comunidade e vai ter outro
encaminhamento, né, outra instalação, e ele vai receber de novo, pronto, o poder fica com a comunidade. O pastor vai embora e a comunidade fica com esse poder para administrar publicamente. E não é qualquer um que pode se levantar e fazer, porque deve ser um autorizado pela comunidade para fazer o perdão, a aplicação do ofício das chaves, tá? Anunciar o perdão em nome da comunidade, só quem é autorizado a fazer isso publicamente. Outra pergunta: como a igreja exerce esse ofício publicamente? Ele diz: em conformidade com a vontade de Deus, as congregações cristãs devem eleger e chamar servos especiais da palavra, para que em seu nome executem esse ofício. O ofício pastoral é uma instituição divina. É assim que nós entendemos, dentro da nossa dinâmica de fé, que esse ofício pastoral ele é divino e ele é concedido por Deus ao pastor. O pastor traz isso para a comunidade, disponibiliza isso para a comunidade autoriza o pastor a exercer isso em nome dela. Então esse é o ofício pastoral, né? O pastor ele passa por todo um processo de formação, todo um processo de encaminhamento lá na sua ordenação ministerial, em que ele é ordenado pastor porque ele está formado, ele tem habilidades para lidar com conteúdos de fé, de doutrina, de teologia, conteúdos bíblicos, pela formação teológica dele. Assim é na nossa igreja, né? Esse pastor então ele vai ser agora ordenado pastor, vai receber a ordem ministerial, a ordenação, e depois ele precisa ser instalado na comunidade também. E aí ele vai ter esse poder de fazer a comunidade poder autorizar ele a fazer esse movimento, certo? Então isso que acontece. E se o pastor não é da congregação? Ele de certa forma ele foi autorizado, porque quem encaminha a vinda de um outro pastor para dar um culto de substituição é a diretoria da comunidade. Não é o pastor que deve ir lá fazer isso por conta dele. É a comunidade que faz, é a diretoria da comunidade. A diretoria foi eleita para tratar desses assuntos. Então ela vai encaminhar o chamado de um outro pastor, momentâneo, temporário, esporádico, pontual para um culto. E vai chamar esse pastor e vai ter autorizar esse pastor a fazer isso em nome dela ali naquele momento, naquele culto. Foi embora, terminou essa autorização, né? E aí pergunta que temos a seguinte: que crês a respeito do ofício das chaves segundo essa instituição? A resposta certa seria: creio que tudo quanto os ministros de Cristo devidamente chamados fazem conosco por ordem divina é tão válido e certo como se, no próprio céu, como se Cristo mesmo, nosso Senhor, tratasse pessoalmente conosco, especialmente quando excluem da congregação cristã os pecadores manifestos e impenitentes, e quando absolvem aqueles que se arrependem dos seus pecados e querem corrigir a sua vida. Então há também esse lado que é o lado da exclusão. Hoje nós não vamos tratar sobre esse assunto, como é que se encaminha esse assunto da exclusão, no caso do não arrependimento, como é que tem que ser tratado isso. Vai ficar para o próximo encontro, semana que vem. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá bem? Hoje nós ficamos por aqui, né? Recebendo de Deus, recebendo de Cristo o perdão dos nossos pecados através dos nossos pastores, e vamos entender como que funciona quando não tem esse arrependimento, como é que essa igreja deve fazer, atuar, e como que os pastores então vão ser orientados a fazer essa atuação junto com as comunidades. Próxima semana a gente está de volta aí, certo? Deus abençoe você, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Uma boa noite, um bom dia, seja lá quando você está me ouvindo aí, que Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau, até a próxima.